Boa tarde, seja bem-vindo ao canal Ano da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, dá seu like. Vamos para as notícias. Após uma chuva recorde, o Mar da Galileia transborda, um presságio da chegada do Messias. O Quinerete, Mar da Galileia, continua subindo enquanto a chuva continua a cair em Israel, subindo 6 centímetros no fim de semana, elevando seu nível de 209 metros abaixo do nível do mar e apenas 20 centímetros abaixo da linha vermelha superior, sinalizando que o lago está cheio. O lago está atualmente no nível mais alto desde 2004. Jonathan Dano, da Rádio 2000, uma emissora ortodoxa de língua hebraica, entrevistou o rabino Yaakov Zisrot em seu programa semanal Melavé Malka, em fevereiro. O rabino Zisrot discutiu várias previsões dos principais israelenses sobre a Geula, redenção. O rabino Dov Kuk, um místico de Israel com muitos seguidores, como todos sabem, é um enorme tzadik, homem santo, disse o rabino Zisrot a Dadu. Ele é um dos maiores homens de nossa geração e também um dos menos conhecidos. A comunidade Hared sabe que ele é um grande homem, mas eles realmente não entendem o quão maravilhoso ele é, que sua alma sobe ao céu. O rabino Kuk é um descendente do primeiro rabino-chefe de Israel, o rabino Abraham Isaac HaKohen Kuk, que é reverenciado até hoje e iniciou o movimento sionista religioso. 10 anos atrás, Israel estava sofrendo uma seca horrível. Alguém perguntou ao rabino Kuk quando Quinerete, Mar da Galileia, estará cheio. O rabino Kuk disse: quando o Messias chegar, os Quineretes estão cheios. O rabino Dov Kuk, baseado em Tiberíades, está compreensivelmente focado no papel que Quinerete, no Mar da Galileia, desempenha no final dos dias. O Zohar, obra fundamental do misticismo judaico, compilado pelo rabino Shimon Bar Yochai, um sábio judeu do segundo século, conhecido pelo acronômico Rabbi, cita a Galileia como lugar em que os primórdios do Messias podem ser vistos pela primeira vez. Lembrando que o Messias está indo ou está ainda lá no norte, onde fica a Galileia. O Messias surgirá na terra da Galileia, o Messias se revelará na terra da Galileia, porque nesta parte da Terra Santa a desolação, o exílio babilônico começou. Então ele se manifestará lá primeiro. Zohar 3, Shemot 7b, 8b, 200a, Otzem Midrash. Isso daqui se confirma o que o rabino-chefe lá de Israel está falando, que ele foi para o norte. Não sei se está lá ainda, mas foi para o norte. 2 anos atrás, o rabino Kuk fez um anúncio surpreendente em uma reunião de seus seguidores. Na visão, o Rashi disse ao rabino Kuk que as chuvas que enchem o Quinerete, Mar da Galileia, são um sinal claro de que a chegada do Messias é iminente. Isso também é ensinado por Ishaen nos ensinamentos do rabino Isaac Lurie, o cabalista prominente do século XVI, conhecido pelo acrônico Ari Leão, conforme registrado por seu aluno Rabi Shaim Itzá Safet. Está escrito no Prishaim que chuva é um acrônico, redenção completa rapidamente. O rabino Yekutiel Fish, conhecido em Israel como autor do blog da Torá, não sei se fala assim mesmo, Shazmal, explicou essa seção do Prishaim, dizendo que a chuva em Israel não é simplesmente o resultado de processos naturais definidos. A chuva em Israel é um aspecto da misericórdia de Deus e, como tal, precede necessariamente o Mashiach, Messias. A Bíblia descreve especificamente a chuva em Israel como um reflexo do relacionamento entre os judeus e Deus. Se então você obedecer os mandamentos que eu ordeno a você hoje, amando o Hashem, seu Deus, e servindo de todo o seu coração e alma, concederei chuva para a sua terra na estação, nas primeiras chuvas e nos finais. Isso é verdade. Nós sabemos que 3 anos Israel ficou sem chuva, simplesmente porque o profeta quis assim. Isso não se perdeu no rabino Kuk, que comentou no ano passado, durante as chuvas incomuns e tardias. A chuva é o casamento do céu e da terra, e essas chuvas sugiram que o Messias está prestes a chegar.
Os céus são domínios de Deus e a terra é Israel. Essa chuva é claramente a chuva da redenção. Em uma transmissão posterior, o Rabino Zisrout voltou a consultar o Rabino Kook para obter conselhos sobre esses tempos difíceis. Quem não se arrepende agora não é pecador, disse o Rabino Zisrout, é simplesmente louco. O Rabino Kook testou positivo para o coronavírus na semana passada e ficou em quarentena em uma casa particular até sua condição se deteriorou e ele foi levado ao hospital por Tiberides, onde atualmente está na unidade de terapia intensiva. Seu nome para oração é Rabino Dov, filho de... Não, isso daqui eu vi que todas as redes sociais estão pedindo oração. Um dos resultados prováveis da superabundância de chuva poderia ser a autoridade hídrica de Israel abrindo a barragem de Degan, permitindo assim que os transbordamentos entrem no Rio Jordão. Isso inevitavelmente levará mais água do que o normal a fluir para o Mar Morto. Os níveis de água no Mar Morto caem 1 metro a cada ano. Apesar da situação da menor massa de água do mundo, os cientistas ficaram chocados ao descobrir que as fossas que aparecem ao redor do mar estão enchendo de peixes e outras formas de vida nunca vistas na região inóspita. As chuvas incomumente fortes desde o inverno trouxeram campos incomuns de flores. Só se pode esperar que a liberação de águas vitais do Kinneret, Mar da Galileia, juntamente com a água que flui dos ares adjacentes, possa trazer a visão de Ezequiel do Mar Morto como uma fonte de vida pós-Messias. Todos os tipos de árvores para alimentação crescerão nas duas margens do riacho. Suas folhas não murcharão, nem seus frutos fracassarão. Darão novos frutos todos os meses, porque a água para eles flui do templo. O fruto deles servirá de alimento e as folhas de cura. Então, aquela mensagem que está rolando em todo o meio judaico, que ele passou lá, não foi uma cidade não, passou por outras cidades no norte, estão falando que está vindo com sinais, uma chuva que não existe em Israel, que já foi profetizado que quando acontecesse é porque o Messias estaria passando por lá. Então você vê que as coisas começaram a vir com sinais também. Vou passar um pouquinho do Kushner para vocês. Donald Trump assume papel-chave no combate ao coronavírus nos Estados Unidos. Ele não estudou medicina e nunca passou pelo serviço militar, mas como genro de Donald Trump, Jared Kushner ganhou um papel fundamental no gerenciamento da crise do coronavírus e tornou peça-chave da Casa Branca na luta contra a pandemia. Embora ele nunca tenha servido em qualquer nível de governo antes, seu casamento com a filha de Trump, Ivanka, colocou no coração do poder após as eleições de 2016. Agora, aos 39 anos, Kushner não é mais um estranho em Washington. A surpreendente aparição de Kushner na coletiva diária de Trump sobre o coronavírus na quinta-feira confirmou sua ascensão ao mais alto nível em uma das maiores crises já enfrentadas pelo país. Já havia rumores de que Kushner, experiente no setor imobiliário, aqui se apresenta como um dinâmico intelectual, liderava uma equipe discretamente. Fundação Kushner dá 342 milhões de dólares ao Shabbat, ainda surpreso com a sinagoga de Jared Ivanka. Pode parecer estranho para uma família judia ortodoxa moderna ingressar na sinagoga de Shabbat, mas Ivanka Trump e seu marido Jared Kushner já estão bastante investidos no movimento ultra-ortodoxo de alcance, ou, para ser mais preciso, seus pais são. Um exame de Haaretz revelou que Charles e Sherry Kushner foram os principais benfeitores do Shabbat ao longo dos anos. Entre 2003 e 2013, sua fundação familiar doou um total de 342.500 a várias instituições de projetos associados ao movimento, mostram seus registros fiscais. Shabbat se beneficiou não apenas do lado de Kushner da família. Acontece que o presidente eleito Donald Trump também contribuiu para o movimento, mesmo antes de sua filha, que se converteu ao judaísmo, se casar. No total, a Fundação Donald Jr. Trump doou 11.550 a 3 instituições de Shabbat. Eu recebi uma informação que o presidente, o Donald, ele recebeu
uma homenagem, uma unção de que ele seria o rei sírio, mas ele traria a família real ali, davídica. Ele ia trazer isso, era a função dele, ele foi ungido para isso, para levantar a realeza davídica ali. Como vai falar isso, a gente não sabe, a gente tem que trazer mais notícias, porque só falar eu sei de muita coisa, mas tem que ter provas. Então, que Deus abençoe vocês. Foi muito importante essa informação que eu estou passando para vocês. A outra, que Messias foi para o norte, e lá no norte já começaram a acontecer manifestações messiânicas, como vocês viram. Que Deus abençoe vocês.